e olha só, ultrapassam, juros que ultrapassam 300% ao ano. É um absurdo esse país, né? Não tem como viver numa condição como essa. A gente trabalha para pagar os juros desse país. O cheque especial é uma modalidade de crédito que tem deixado muita gente endividada. E para mudar isso, a Federação Brasileira de Bancos anunciou novas regras que já estão valendo. Vamos ver se vai beneficiar a gente. Às vezes, é a saída mais rápida. Já faz parte da vida da gente, né? Perigoso, é perigoso usar isso. E como muita gente usa o cheque especial como parte da renda, o risco é tornar uma dívida impagável. Para tentar controlar isso, a Federação Brasileira de Bancos criou novas regras. A principal delas é que, a partir de agora, instituições financeiras vão ter que oferecer juros menores para ajudar o correntista a sair do vermelho. A medida vale para o correntista que usou 15% do limite disponível por 30 dias consecutivos. O banco é obrigado a refazer a proposta de parcelamento, por exemplo, a cada mês. A mudança pode trazer um alívio, mas o economista alerta que a modalidade de crédito continua sendo a mais cara. Em algum momento do tempo, se você não conseguir se organizar, você vai ter um monte de dívidas mais baratas, né? Você vai trocar uma cara por um monte de dívidas mais baratas, assim, que no limite não é exatamente um benefício. Os bancos também devem orientar os clientes pela internet para usar esse limite somente em casos excepcionais. Bom mesmo é fazer como a Marzeli. A gente tem que se cuidar para não entrar no cheque especial, cartão de crédito, geralmente é em dinheiro. Somente usar em casos excepcionais fica difícil muitas vezes, né? Já está aqui para falar mais sobre esse assunto a Janine Alves, que é comentarista de economia do Grupo RIC. Janine, bom dia. Bom dia. Pô, Janine, olha só a situação, né? O cheque especial parece mais uma armadilha para os clientes de bancos, é isso? E é tem que ter cuidado, né? É uma armadilha mesmo e as pessoas usam de maneira incorreta. Uma pesquisa da SPC Brasil mostra que 46% das pessoas utilizam o cheque especial, incorporam esse cheque especial no próprio salário. Ou seja, o cheque especial, na realidade, a gente gasta uma vez. No mês seguinte, a gente tem que repor esse dinheiro e ainda paga o juro. E assim continua, porque fazendo parte do salário, no mês seguinte a mesma coisa. Então, de fato, o montante ele gastou uma única vez e depois ele se transforma numa bola de neve e vai pagando juros. Por isso, essa nova regra, ela vai amenizar esse problema. Só que o detalhe, 63% das pessoas não sabem o juro que estão pagando no cartão, né, no cheque especial. O que a falta de informação também leva a isso. A facilidade. Se sente iludido muitas vezes, né? Isso, é a facilidade, primeiro, porque já está na conta, né? É muito fácil, você simplesmente perder o limite. E a falta de informação, né? Porque um cheque tem que ser utilizado para emergência. E essa nova regra, o que ela vai fazer? A partir do momento que a pessoa utilizar 15% desse montante disponível, né, como cheque especial, o próprio banco tem que ofertar uma linha de crédito com um juro menor, porque o juro do cheque especial é astronômico. Ele destrói qualquer orçamento doméstico, inclusive prejudicando os casamentos, né, as famílias, porque se tem algum perdulário ali que utiliza o cartão de crédito ou o cheque especial de uma maneira mais contundente diária, acaba realmente destabilizando a família. Quer dizer, se não tinha um planejamento adequado, né, nesse sentido, né, para que não caia nessa armadilha, né? E até porque o cheque especial deveria ter outro nome, não especial, ele não é especial, ele é para uma emergência, né? Porque especial é aquilo que vai te beneficiar, que vai trazer uma sensação, enfim, de longo prazo, por exemplo, um financiamento com juro mais baixo, você consegue comprar um bem de maior valor. Mas no caso do cheque especial, é para uma emergência localizada num determinado mês. A maior parte das pessoas utiliza para problemas de saúde, por exemplo, né? Quer dizer que se esse consumidor, esse endividado, essa pessoa que está aí numa situação como essa hoje, essa regra já está valendo. Se ele se encontra numa situação como essa, ele deve procurar o gerente do banco que ele usa. Na realidade, a regra vai fazer com que o banco procure ele e disponibilize uma linha de crédito com menor juro, que é o ideal, né? Agora, Janine, a situação dos municípios brasileiros também está bastante complicada, né? Menos de 8% apresentaram bons índices de desenvolvimento humano. Como é que está a situação, por exemplo, aqui de Santa Catarina? Essa pesquisa foi feita pela Firjan, que é a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. Vale para todo o país, porque ela abrange 99% dos municípios e mostra exatamente essa desigualdade entre os municípios. Santa Catarina, por exemplo, que é um estado bem equilibrado, apenas 6 municípios estão entre os mais desenvolvidos, né?
E a gente pode citar, por exemplo, porque o índice de desenvolvimento ele vê o equilíbrio, ele conta com o índice de mortalidade, com a questão de saúde, educação, condição de trabalho e renda também. Então ela acaba trazendo algumas surpresas. Por exemplo, o município melhor ranqueado foi Concórdia, da região oeste, né? Ficou em 8º lugar, depois vem Chapecó, Rio do Sul, Joaçaba, entrou Florianópolis em 47º lugar e depois Balneário Camboriú, enfim, Joinville não faz parte desse ranking no momento, dos 50 mais, entre os 50 mais. O que mais chama atenção é que o desequilíbrio, quando a gente diz, não, Santa Catarina é um estado bem desenvolvido e os indicadores mostraram que a região sul é a mais desenvolvida. Na realidade, a gente tem também que se preocupar com o outro lado, né? Com o desenvolvimento ou a falta de desenvolvimento desses municípios, porque a gente sempre acaba canalizando quem produz mais, que está considerado bem ranqueado, acaba patrocinando essa desigualdade nos outros municípios, que não é incorreto. Mas por aqui a gente também tem problemas na área de saúde, educação e segurança, e a gente também precisa de recursos para poder suprir bem, né, e continuar o desenvolvimento de uma maneira mais equilibrada. Serve como um alerta para os novos gestores, né? Sim, os novos gestores, os novos políticos, que de repente não é só olhar para o próprio umbigo, né? A gente tem que ver o que está acontecendo lá fora para poder equilibrar melhor o país, para que a gente tenha uma situação de não precisar no futuro, né, patrocinar o desenvolvimento desse país que muitas vezes não tem um bom administrador, não tem um bom gestor público. E a gente sabe que os municípios cresceram também, né? E a gente está no Congresso essa semana com uma regra para ampliar o número de municípios. Ou seja, isso é um absurdo, porque aumenta o gasto com a área administrativa e reduz os recursos para o município que já está... É um absurdo, né? É um absurdo. É um contrassenso no momento de crise e de falta de recursos na área pública. Ou seja, divide-se o dinheiro de saúde, educação e segurança para gerar mais câmara de vereadores, mais salário para secretários e prefeitos. Para bancar a vida de muita gente que não tem o que fazer, né? Exatamente, que quer arrumar alguma coisa para fazer exatamente isso. Obrigado, Janine Alves. Obrigada.